Você já parou para pensar em quantas vezes adiou uma mensagem e quando finalmente decidiu enviar, a pessoa já não estava mais lá? Quantos "eu te amo" você engoliu porque achou que teria tempo? Quantos abraços ficaram para depois e o depois nunca veio? Frieren Beyond Journey's End parte exatamente dessa ferida. É um anime sobre uma elfa que viveu mais de 1000 anos. Mas não se engane, essa não é uma história sobre magia, batalhas em grupo ou a jornada do herói contra o rei demônio. É uma história sobre o que acontece quando você percebe, tarde demais, que passou uma vida inteira sem realmente enxergar quem esteve ao seu lado. À primeira vista, Frieren parece só mais um anime de fantasia medieval. Tem um grupo de heróis, tem um vilão absoluto, tem uma jornada épica de 10 anos que termina em vitória. A elfa Frieren, o guerreiro Himmel, o anão Aizen e o padre Hayter salvam o mundo. Os créditos poderiam subir ali. Missão cumprida, reino em paz, todos felizes para sempre. Mas a verdadeira história começa exatamente onde qualquer outra terminaria, 50 anos depois. Frieren, sendo uma elfa, envelhece num ritmo que a gente nem consegue imaginar. 50 anos para ela são como alguns meses para nós. Então, quando ela reencontra Himmel, o herói que liderou o grupo, o homem que passou uma década inteira lutando ao lado dela, ele está velho, enrugado, curvado, nos últimos dias de vida. Ele morre pouco depois, em paz, mas diante de uma Frieren que ainda não entendeu nada. E é só ali, diante do corpo de alguém que dedicou a vida a protegê-la, que Frieren começa a entender o que perdeu. A obra não é sobre a jornada do herói, é sobre a jornada de quem ficou para trás. Há uma ironia trágica nisso. Himmel passou a vida inteira demonstrando amor por Frieren. Não com palavras grandiosas, ele nunca disse "eu te amo" de forma explícita, mas com gestos, pequenos, constantes. Ele ergueu estátuas de bronze em cada cidade que visitaram, não para se glorificar como herói, para que Frieren, que viveria séculos depois que ele se fosse, nunca se sentisse sozinha, para que ela pudesse um dia olhar para aquelas estátuas e lembrar: alguém esteve aqui comigo, alguém me amou, alguém me viu, e tem o anel. No fim da jornada, Himmel deu a Frieren um anel que, na cultura da região dele, significava casamento, uma declaração silenciosa. Frieren aceitou sem entender. Só foi compreender o gesto décadas depois da morte dele, quando já não havia ninguém para ouvir a resposta. Esse é o coração da obra. Não é sobre o luto pela morte, é sobre o luto pelo que você não viveu enquanto a pessoa ainda estava viva. Mas aqui vai a parte que realmente mexe com a gente. Frieren não sofre só porque perdeu Himmel. Ela sofre porque passou 1000 anos tratando o tempo como se fosse infinito. E não era. E nunca foi. É aí que a obra deixa de ser sobre uma elfa de fantasia e vira um espelho. Qual é a sua relação com o tempo? Você vive cada dia como se fosse um entre milhares ou como se fosse único? Com quantas pessoas você já deixou de dizer algo importante, esperando o momento certo, a ocasião ideal, a frase perfeita, que nunca chegou? A jornada de Frieren após a morte de Himmel não é sobre vingança, não é sobre poder, é sobre tentar entender o que ela perdeu. Ela refaz os passos da jornada original, visita os mesmos vilarejos, encontra pessoas que conheceram Himmel, pessoas que envelheceram, que tiveram filhos e netos, que carregam memórias que Frieren nem sabia que existiam. Ela descobre que Himmel deixou estátuas em lugares que nem ela lembrava, que ele falava dela com um brilho nos olhos que os outros notavam, menos ela, que ele dedicou a vida a alguém que talvez nunca fosse corresponder. Em uma das cenas mais silenciosas e devastadoras da obra, Frieren está sozinha diante de uma estátua de Himmel. Ela olha para o rosto de bronze. Ele não vai responder. Ele nunca mais vai responder. E ela diz, quase num sussurro, com os olhos marejados: "Eu gostaria de ter te conhecido melhor." Não tem batalha, não tem vilão, não tem clímax de ação. É só uma elfa de 1000 anos percebendo que o tempo que ela achava infinito acabou. E o pior, não tem como voltar. No final das contas, Frieren nos ensina uma coisa que a gente já sabe, mas insiste em ignorar. O nosso maior medo não é a morte. O nosso maior medo é chegar ao fim e perceber que a gente não amou direito, que a gente adiou, que a gente esperou o momento perfeito que nunca chegou,
que a gente esteve ocupado demais planejando o futuro e esqueceu que o presente é a única coisa que realmente existe. Himmel entendeu isso. Ele viveu cada dia como se fosse o último, não por desespero, mas por escolha. Ele sabia que Frieren viveria séculos além dele. Ele sabia que talvez nunca recebesse a resposta que esperava, e ainda assim, escolheu amá-la. Sem garantia, sem retribuição imediata, sem a certeza de ser compreendido. Simplesmente porque o amor verdadeiro não exige que o outro esteja pronto. Exige só que você seja sincero. A jornada de Frieren é um lembrete que a gente não deveria precisar. Ninguém deveria ter que perder alguém para entender o valor da presença. Ninguém deveria precisar de 1000 anos para aprender que o tempo é finito. Ninguém deveria ter que olhar para uma estátua de bronze desejando ter vivido mais, quando a vida estava bem ali, o tempo todo. Mas já que essa jornada existe, que a gente use, que a gente ame agora, que a gente diga agora, que a gente não espere o momento certo, porque ele não chega. O momento é esse. Frieren me ensinou que o tempo não espera ninguém, nem mesmo uma elfa de 1000 anos. Se esse vídeo tocou em algo que você estava adiando, me conta nos comentários. Qual pessoa ou sentimento você anda deixando para depois? Deixa o like, se inscreve no Perspectiva Anime e até a próxima perspectiva.